Irmãos bateristas. Eu tava dando uma olhada em datas para trazer algum conteúdo pro Repercuta e achei o Dia dos Irmãos comemorado, ou não, né? No dia 5 de setembro. E aí resolvi, na curiosidade, procurar, né? E para esse episódio, um que já era na cara, uma dupla conhecidíssima, mas a outra dupla eu fiquei bem surpreso. Você está em mais um episódio do Repercuta Podcast. Sou Jade Tavares, irmãos e bateristas. Vamos embora. Vamos lá para a primeira dupla de irmãos bateristas, Tommy e Athena Lee. Começando pelo mais velho e também pouco mais conhecido, temos o Tommy Lee, ele que nasceu em Atenas, mas logo cedo foi para os Estados Unidos, filho de pai militar americano e sua mãe, que era grega. Ele ganhou seu primeiro tambor quando tinha apenas 4 anos e o primeiro kit de bateria veio logo na adolescência. Um ícone do hard rock na bateria, Tommy Lee se notabilizou à frente das baquetas e tambores do Motley Crue. O Lee casou 3 vezes com uma mulher chamada Elaine Stashuk, depois com a atriz Heath Locklear e o casamento mais famoso com a coelhinha da Playboy, a Pamela Anderson. Ele tem 2 filhos, o Brandon e o Dylan, e o divórcio com a Pamela veio em 98. Retornou em 98 e se separam em 2001. Houve mais uma volta que teve um término dessa vez em 2008. Uma polêmica foi envolvendo o casal, foi o vazamento de uma fita que continha os dois transando. Esse vídeo foi roubado em 95 e divulgado na internet. O casamento dele também foi conturbado e ele chegou a ser preso, a cumprir pena de 4 meses por agredir a Pamela com chutes enquanto ela segurava seu filho, inclusive. Outra polêmica foi quando ele acabou expondo uma tatuagem. Ele fez uma tatuagem de uma suástica nazista. Ele também foi processado por um fotógrafo que se dizia judeu. Em 99 ele é preso na Carolina do Norte. Em 2007 ele é expulso da cerimônia da MTV, o MTV Video Music Awards, depois de entrar numa briga com o cantor Kid Rock. O Tommy Lee também tem um lado ativista pelos direitos dos animais e também através da ONG PETA. Em 2010 ele chega a mandar uma carta para o presidente da SeaWorld, aquela empresa que treina e utiliza, baleias como entretenimento em parques temáticos. Com o Motley Crue, o Tommy tem os álbuns Too Fast for Love, de 81, o Shout at Devil, de 83, 85 saiu Tears of Pain, o Girls, Girls, Girls em 87 e 89 o Dr. Feel Good. Decade of Decadence sai em 91, em 94 o auto-intitulado Motley Crue, 97 saiu Generations Wine, em 99 saiu uma compilação chamada Supersonic and Demonic Helix, tem um álbum ao vivo de 99 também. Em 2003 saiu Millennium Collection, uma compilação de 2005 chamada Red, White and Crue. 2006 saiu Carnival of Sins Live, com 2 volumes também. 2008 Saints of Los Angeles e mais um Great Hits de 2009. Além também do documentário The Dirty, que também conta com a presença do Tommy Lee, um dos grandes caras da banda e um dos caras conhecidíssimos da bateria do hard rock e do rock and roll também. Ele também conta com 2 álbuns solo, o Never a Dull Moment de 2002 e o Tommyland The Ride de 2005. Outro projeto que ele fez parte também é o Methods of Mayhem. De 99 saiu o auto-intitulado álbum, em 2010 mais um, a Public Disservice Announcement. Ele também já colaborou com bandas como Smashing Pumpkins, Fall Out Boy, Rob Zombie e Sum 41. E o Tommy carrega a performance também nos shows. Ele é o tipo de cara que joga baqueta, investe no figurino, maquiagem também. Tem um número em que a bateria ela vai girando enquanto uma roda gigante no próprio eixo ali. E ele vai tocando. Enfim, é um cara que é um showman também. E tipo de músico que é um show à parte ali dentro da banda, vale muito a pena. É um show pra ver também. Tipo de música pra se ver também, não só ouvir. E além do setup que vai girando, o Tommy também é conhecido por fazer solos durante os shows da Motley Crue. O Tommy Lee é endossado pelas baterias Pearl, nos pratos Zildjian, Peles Hammond, baquetas Ahead,
nas ferragens também Pearl, a LP Percussion e também alguns equipamentos eletrônicos. Athena Lee nasceu em 64 em Los Angeles, na Califórnia. Irmã mais nova do Tommy Lee, Athena, além de musicista, também é atriz. Ela se interessou por música por volta dos 20 anos e logo entrou numa banda chamada Hardly Dangerous e também no grupo punk Bud Trumpet. Na televisão ela também chegou a trabalhar nos programas Behind the Music e também no True Hollywood Story. Ela chegou a ser eleita e ganhou o prêmio como melhor baterista feminina no Rock City Awards Show. E foi também indicada na categoria melhor baterista, e aí junta tudo, no caso masculino e feminino. Ela foi a primeira mulher indicada na história do LA Music Awards. Em 2011, ela foi endossada pela Rocket Drum Works. No mesmo ano lançou o livro Coming in Second. Uma curiosidade é que ela foi casada com James Kotak, ex-baterista do Scorpions, que faleceu em 2023. Com ele, ela teve 2 filhos, mas quando James faleceu, ela já tinha se divorciado. Ela tem 3 filhos no total: Toby, que é uma menina, Miles e Matthew. Ela passou também por uma batalha contra o câncer de mama, mas desde 99 que venceu a doença. Ela usa baquetas Ahead e baterias The Drum. Repercuta! Vamos lá então para a segunda dupla de bateristas irmãos. Eu estou falando do Carmine e do Vinny Appice, consideradas lendas, né? Os dois, tanto no meio baterístico especificamente, como também para fora, né? Tendo tocado com grandes nomes do rock. E eu começo pelo mais velho, mais uma vez, Carmine Appice, ele que é de Staten Island, nasceu em 46 e, assim como seu irmão, tem origem italiana. Está entre os mais influentes bateristas da música considerada moderna e um dos caras que pavimentaram o estilo de bateria dentro do heavy metal e do hard rock também. Isso antes de nomes como Ian Pace e John Bonham, por exemplo. Dentro do perfil dele, além do heavy metal e do hard rock, o rock psicodélico e o blues rock também são praias do Carmine. Entre os artistas aos quais ele se associou como destaque, tem o Vanilla Field, o grupo Cactus, o trio Beck, Burgett e Appice, a banda KGB. Ele também já compôs a banda do Paul Stanley, do Kiss. Tem também álbum solo, o projeto King Cobra e até mesmo Pink Floyd na música Dogs of War. A Blue Murder é outro projeto ao qual ele se associou, assim como a Mother's Arm, entre outros projetos. Mas o Carmine também é conhecidíssimo por seus livros, seus métodos de bateria. Eu mesmo acho que é difícil algum baterista não ter tido contato com nenhum material do Carmine. Eu tive com o livro Realist Rock, né, que é bem pautado ali em grooves de rock, e é praticamente as bases ali para quem quer tocar
dissidências do rock que, assim, ele extrapola, inclusive, as questões do hard rock e do heavy metal. É uma base para que tu consiga, a partir dali, se desenvolver e encontrar a tua musicalidade, tua identidade, teu estilo. O Carmine vive em Nova York e construiu essa carreira de sucesso tanto na música como nas publicações baterísticas. Já chegou a afirmar que, dentre os projetos aos quais ele já se associou, um carinho especial ao Blue Murder, banda que ele gostaria muito, inclusive, de gravar novos álbuns, novos trabalhos. Isso na altura de gravação desse episódio 2024. E como eu falei das publicações, na altura de gravação desse episódio, o seu livro mais conhecido, o Ultimate Realistic Rock Drum Method, outro livro que ele publicou, é praticamente sua biografia, chamada Carmine Appice, Sticked, My Life of Sex, Drums and Rock and Roll, Minha Vida de Sexo, Bateria e Rock and Roll. O livro ainda não tem publicação em português e saiu em 2016. Entre outras publicações do Carmine, a gente tem o Carmine Appice Realistic Drum Fills, que é focado em viradas, o Rudiments to Rock, a Basic Drum Method for Playing Today's Sounds, que seria o Rudimentos para Rock, um método básico para tocar sons atuais. Tem o Realistic Rock for Kids, que aí é para criança. Temos também o Ultimate Play Along Drum Tracks Carmine Appice, que aí é focado no projeto dele Guitar Zeus, a parte baterística desse projeto. O próprio Drum Wars, que são os solos tocados nesse DVD, nesse show com o Vini. Tem o de pedal duplo, Realistic Double Fit, solos e estudos para os dois pés, o Realistic Drum Styles, a própria biografia e o Realistic Reggae Rock, que aí o próprio nome diz essa fusão entre rock e reggae. Isso para ficar entre os mais conhecidos, os de maior destaque. Inclusive o livro Realistic Rock foi eleito um dos melhores livros de baterias de todos os tempos, ficando entre os 25 melhores. Bateristas como Greg Bisonetti e o próprio Dave Weckl beberam dessa fonte do Carmine. Eu mesmo lembro quando estava começando a tocar, o meu professor passou, né? Enfim, passou sempre no início ali o Pozzoli, Stick Control, né? Que é para caixa, as movimentações, e também o Realistic Rock, eu lembro que eu tenho até hoje, na verdade. Fiz uma cópia para mim na época, lembro, e tenho até hoje ele, onde a gente vai aprendendo os primeiros grooves ali de rock no início, e assim, eu lembro com muito carinho disso, porque é quando você vai vendo que você consegue fazer aquela coisa, você está entendendo um pouco mais, aquele frescor, aquela coisa, aquela sensação boa de quando você está em contato com algo novo, assim, e que você está percebendo que está aprendendo, aquela sensação de que está aprendendo algo, é muito boa, e lembro com muito carinho, na verdade, do método. Entre suas influências, a gente tem gigantes do jazz, como Gene Krupa e Buddy Rich. Em 2014, ele foi introduzido no Modern Drummer Hall of Fame, que é o Hall da Fama aí, promovido pela Modern Drummer. E eu falei de quem influenciou o Carmine, mas também é possível citar bateristas que vieram depois e que foram influenciados por ele. E para ficar numa lista mais famosa, Nico McBrain, do Iron Maiden, o Joe Kramer, do Aerosmith, Roger Taylor, do Queen, o próprio Phil Collins, na época do Genesis, o Neil Peart, também bebeu da fonte do Carmine no Rush, Tommy Lee, do Motley Crue, que acabei de falar dessa primeira dupla de irmãos bateristas, o Dave Lombardo, do Slayer, o próprio John Bonham, do Led Zeppelin, o Eric Singer, do Kiss, e o Ian Pace, do Deep Purple, também. Uma história curiosa é que o Carmine recusou um convite para tocar no Black Sabbath. Na época, ele optou por permanecer na banda do Rod Stewart, a quem ele estava acompanhando. Segundo ele, a turnê com o Rod estava rendendo muito mais financeiramente e abrindo aspas para o Carmine, eles me procuraram, mas na época eu estava tocando com Rod Stewart. Lotávamos shows para 20 mil pessoas em média. Meu assessor, que trabalhava para a Warner Brothers, gravadora do Sabbath, disse: Carmine, o Sabbath está procurando um baterista, você consideraria? Mas na época eles não estavam indo bem, não conseguiam lotar uma noite sequer nos mesmos lugares que o Rod fechava 6 seguidas. Além disso, com o Rod eu tinha uma porcentagem da renda, então isso era bom para mim também. Eles ouviram um disco que meu irmão gravou com o Rick Derringer e adoraram o som dele. Assim, as conexões foram feitas e quando Tony Iommi se encontrou com o Vini, disse que estava ouvindo aquele álbum constantemente. E no final das contas foi bom que o Vini, meu irmão, conseguiu a vaga, porque isso deu início à sua carreira. Mesmo tendo tocado com Rick Derringer, para Vini foi importante e deu a ele uma grande vantagem.
Já em caso de ter rolado essa entrada no Black Sabbath, ele falou: eu poderia ter trazido alguns sons de baterias diferentes, além de ter contribuído com a parte criativa. Em praticamente todas as bandas que eu estive, acabei me envolvendo com as composições, não só com a bateria. Há algumas semelhanças entre o meu estilo e o do meu irmão, mas também muitas diferenças. É sabido que influenciei Vini, mas ele faz o que ele quer. Vale lembrar que um pouco depois, anos mais tarde, o Carmine Appice se juntaria a Ozzy Osbourne para a turnê de divulgação do álbum Bark at the Moon de 83. Ele também aparece no videoclipe da faixa título, que por sua vez foi gravado em estúdio por Tommy Aldridge. Mas a parceria durou pouco tempo, porque depois isso devido a diferenças criativas, e na época o Carmine já era uma estrela grande também, já tinha bastante destaque, não fazia sentido ele ficar ali apenas como músico de apoio. Ao vivo, o Carmine ainda chegou a tocar com Black Sabbath uma vez só. Foi o último show da turnê The Humanizer, realizado em 92 na Califórnia. Ele tocou Paranoid. Outro registro interessante é o álbum de 2014 Drum Was Live, em collab com seu irmão Vinny Appice, a quem eu detalho agora. Vincent Sampson Appice, o Vinny Appice, nasceu no Brooklyn, em Nova York, em setembro de 57, mais novo que o seu irmão Carmine. É mais pautado no heavy metal mesmo e ficou famoso por tocar em bandas importantes, com principal destaque para o Black Sabbath, tendo entrado na banda em 80, substituindo o Bill Ward. Vale lembrar que nessa época o Sabbath estava com o Ronnie James Dio nos vocais. Ele também tocou na banda do Dio e gravou o álbum Holy Driver de 83. Nas características do Vinny, a gente tem os grooves pesados, com destaque para rolos e rudimentos que ele distribui em kits que são bem grandes, inclusive bem maiores do que o do Carmine, por exemplo. Ele ficou em 42º lugar na lista dos 50 melhores bateristas de hard rock e metal de todos os tempos, promovida pelo site Loudwire. Em seu perfil, a gente tem o heavy metal e o hard rock também. E entre os projetos, além do Sabbath e do Dio, a gente tem a banda Flesh and Blood, Hollywood Monsters, Big Noise, entre outras. O Vinny começou a tocar bateria aos 9 anos, tendo o mesmo professor do Carmine. Isso no Brooklyn, lá em Nova York. Aos 16, ele chegou a conhecer John Lennon nos estúdios Record Plant, em Nova York, tendo gravado algumas músicas do ex-Beatle, inclusive, chegando a aparecer em 3 clipes do John Lennon. Vídeos esses que vieram a aparecer no lançamento em 94, chamado The John Lennon Video Collection, já depois da morte do ex-Beatle. Em 76, ele começou a tocar com Rick Derringer, na banda que carregava esse sobrenome, e aí ele gravou 3 álbuns. Em 77, ele forma a banda chamada Axis, que só gravou um álbum mesmo, em 80, chamado It's a Circus World, até se juntar ao Black Sabbath. E com o Sabbath ele grava The Muddy Hulls e Live Evil, tendo ficado na banda até 83. Indo para o Dio, ele grava o álbum que ficou clássico, de 83, também Holy Diver. E gravou outros álbuns com o Dio. São eles Sacred Heart, Intermission, Dream Evil e The Last in Line. Sai da banda em 90, chamada World War III, dessa vez com um som bem mais pesado do que o heavy metal mais clássico. Em 92, ele retorna para a formação do Black Sabbath, para a gravação do álbum The Humanizer, e tendo na atuação do Vinny sua performance destacada nas músicas After All, I, Letters from Earth, Master of Insanity, TV Crimes e Computer God. Em 93, o Vinny segue sua carreira ao gravar Strange Way Highways, de volta com o Dio. Chega a fazer turnê entre 96 e 97 e também registros ao vivo. Em 98, o Vinny volta para o Black Sabbath, dessa vez com a formação clássica, com Tony Iommi, Geezer Butler e Ozzy Osbourne pela primeira vez, trabalhando com Ozzy. Isso porque o Bill Ward não estava conseguindo tocar, estava com problemas de saúde, e então o Vinny substituiu.
Em 2000, ele participa da trilha sonora do filme Endiabrado. Entre 2001 e 2002, ele segue exercendo algumas atividades musicais e em 2014 ele deixa a banda Kill Devil Hill. Depois disso, o Vini segue com a banda Big Noise. Em 2020, ele se junta a seu irmão Carmine numa homenagem ao Dio, na época em que completou 10 anos de seu falecimento. Em quarentena, em meio à pandemia, eles gravam uma nova versão da música Monster of Heroes, em homenagem ao Dio. Na época, até o Carmine falou: Dio foi um grande vocalista de metal com alma, ele podia cantar qualquer coisa. E agora que estamos em lockdown, decidimos gravar uma nova versão, cada um em sua casa, para homenagear os 10 anos desde que Dio se foi. Já o Vini falou: sinto falta da música e da amizade. Nós criamos muitas coisas juntos e era muito divertido compor algo com ele e depois ouvir aquela voz poderosa. Foi uma experiência incrível. Uma curiosidade é que o Vini confessou que na época da sua entrada no Black Sabbath, substituindo o Bill Ward, ele chegou a ter um encontro com o Bill e temeu em conhecê-lo. Em entrevista de 2021 ele disse: eu estive com Bill Ward durante uma pausa daquela turnê. Bill provavelmente bebeu um monte naquela noite e estava fora de controle. Eu sentei com ele apenas para ser legal e eu era um garoto, sabe? Eu tinha 22 anos. Eu falei: ei Bill, eu sou o Vini. Foi muito engraçado, eu não estava preparado. Ele estava bebendo naquela noite e eu estava tipo: ó Deus, eu não quero entrar em nenhum tipo de confusão com ele. E depois ele disse: eu estive com ele anos depois, isso quando ele parou de beber, e eu o vejo de vez em quando. Ele é o cara mais doce do mundo, eu amo o Bill. Ele foi uma grande influência na forma como eu toco. Ele tocou coisas ótimas, cara. Ele é muito criativo. Em 2023, o Vini Appice esteve no Brasil, tocando os clássicos de Black Sabbath e Dio, numa turnê que passou por Sorocaba, São Paulo, capital, Santo André e Curitiba. Os dois irmãos lançaram o álbum Sinister, ao qual eu vou listar um pouco aqui do conceito do álbum. É provável que você encontre um fenômeno como Carmine e Vini Appice pela segunda vez na história do rock. Por mais de 40 anos, os dois irmãos estão entre os mais procurados e renomados bateristas de rock. Carmine e Vini, cada um separadamente, podem ser ouvidos em inúmeros álbuns e fizeram turnês inúmeras vezes com alguns dos grandes nomes da cena mundial. Carmine começou sua carreira musical nos anos 60 no inesquecível Vanilla Field e tocou ao lado de estrelas do porte de Rod Stewart e Ozzy Osbourne, entre vários outros. O seu irmão menor, Vini, tem uma carreira igualmente espetacular, tendo tocado com bandas como Black Sabbath, Heaven and Hell e Dio, entre outras. Com exceção do álbum ao vivo, Drums War Live, de 2014, eles nunca tocaram juntos, e isso mudou agora com o álbum Sinister, o primeiro álbum de estúdio em conjunto de Carmine e Vini, e gravado com o apoio de vários convidados ilustres, como Ringo Starr disse, com a pequena ajuda de nossos amigos, comenta Vini. Sinister apresenta um total de 13 faixas gravadas por Carmine e Vini ao lado de um time que causa inveja a qualquer formação. E a maior surpresa de todas é que o Carmine, além de tocar bateria, canta na música You've Got Me Running, e sobre isso o Vini disse: Carmine vem cantando e tocando há anos. Ele é um cantor muito bom e eu fico feliz por ele ter cantado uma faixa. O álbum conta com 13 faixas, sendo elas Sinister, Monster and Heroes, Killing Floor, Danger, Drum Wars, Riot, Suddenly in the Night, Future Past, You Got Me Running, Boys in Drums, Warcry e Sabamesh. Irmãos que ajudaram a estabelecer o que seria a base para a bateria em música pesada, os irmãos Appice são endossadas pelas seguintes marcas: a registro do Carmine usando baterias Pearl e também The Drum, já foi endossado pela Ludwig também, nas baquetas Vickford, Peles Aquarium, microfones Audix, já usou Slinger também, Sabia nos pratos, já usou Istanbul também, Peles Evans, as ferragens DW, baquetas Vickford e também tem registro dele usando Mapex. Já o Vini, temos registros dele usando DW, The Drum, Istanbul, Vickford, Peles Evans, ferragens DW, o Korg como equipamentos eletrônicos, Peles Aquarium, pedais DW e baterias Tama.